peripatológico pode ocorrer várias doenças, né? A paciente pode ficar gripada, pode pegar dengue, né? Dengue está aí fedendo, que é repelente. Mas eu tive uma paciente, foi um diagnóstico dificílimo, 2 dias de pós-cesárea, a mulher me arrumou uma apendicite. Pô, para a gente fazer esse diagnóstico da apendicite, hoje em dia a gente tem tomografia em tudo quanto é lugar. Na época a gente não tinha, mas isso já tem, ó. Vou nem falar quanto tempo para não denunciar a idade, tá? E uma dor, aí tentou, melhorou. Sabe como é que eu resolvi? Abri e fui lá, a apêndice estava toda inflamada. Mas isso não é considerado uma patologia puerperal. As patologias puerperais são essas 3 aqui: hemorragia pós-parto, infecção puerperal e patologias da amamentação, da lactação. Vou começar falando da hemorragia com vocês. Primeira coisa, ela tem uma classificação. Se for até 24 horas do parto, a gente chama ela de precoce, tá? Acima de 24 a gente chama de tardia. Isso é importante pelo seguinte: se essa mulher começa a ter um sangramento com 24 horas de pós-parto, eu começo a pensar mais em tônus uterino, alguma laceração que não foi vista. Após 24, a gente vai pensar, será que ficou algum resto? Será que está com alguma infecção? Tem como fazer prevenção? Tem. O que eu posso fazer de prevenção da hemorragia? Só um adendo, que eu acho que não está em nenhum ali. Uma das grandes causas de mortalidade materna é hemorragia, ok? É uma das maiores. Como fazer a prevenção? Durante o secundamento. O que é secundamento? O que é secundamento? Também chamado de dequiltadura. É a saída da placenta. É a expulsão da placenta, que se chama secundamento. Durante o secundamento, então o neném nasceu, a placenta ainda está lá. O que eu posso fazer enquanto ela não sai? Ocitocina. Faço isso em todas as mulheres? De jeito nenhum. Eu só vou fazer em mulheres que têm fatores de risco para a hemorragia. Quais são? Ela ter uma infecção, ela ter tido uma RPMO, ruptura prematura de membrana ovular. Mas se eu já mando, não vai mudar. Ela ter tido gêmeos. Por que gêmeos? Porque no útero é uma. 3 coisas fazem o útero, as fibras musculares esticarem muito: gemelaridade, polidraminia e macrosômico. Todos esses 3 têm um maior risco de sangramento. E parto prolongado. Tem parto que o neném não nasce. O que, professor? Oi? Polidraminia. RPMO, ruptura prematura das membranas ovulares. Sabe a bolsa amniótica? Ela é formada por 2 membranas, âmnio e cólin. Tá? A partir de quanto tempo considerado prolongado? Pois é, não tem. Antigamente usava-se o termo 6 horas. Hoje em dia não fixa com tá? Agora vamos lá. Hemorragia puerperal, tá? Primeira coisa, primeiro desafio. Eu não falei para vocês que a mulher sangra pra caramba na hora do parto, que não é sangue, é lógico. No primeiro desafio, isso aqui é fisiológico, isso aqui é patológico, né? Eu sempre dou a dica o seguinte: o que eu faço? Cheguei lá, doutor, está sangrando muito. Primeira coisa, eu tiro os coágulos de dentro da vagina. Tiro aquele lençol e coloco um novo. Vamos ver a partir de agora. Tá? Opa, está sangrando muito. Rodando, como é que eu vou saber? Aí é vivência, não tem jeito. Tá? Um parto normal perde 500 ml, uma cesárea perde 1 litro. Então a mulher normalmente sangra muito. Tá?
Então eu tenho que identificar a causa. Existe uma coisa que chama regra dos 4 T's. O primeiro T é o tono. Lembra que eu falei para vocês que o mecanismo de defesa é o útero contrair? Lembra disso? Acho que foi o primeiro slide da aula. Nessa mulher não está contraindo. O útero está hipotônico ou atônico. Tá? Segundo, trauma. Por que trauma? Alguma laceração que ocorreu. Pode ocorrer laceração do útero, do colo, da vagina, né? Da vulva. Eles chamam de tecido quando fica resto. Acontece às vezes. Trombina eles colocaram quando tem alguma coagulopatia, que é muito raro. Não falei para vocês que os fatores de coagulação estão aumentados? Mas acontece. Tá? E graças a Deus, nunca tive nenhuma coagulopatia gestante. Mas tem uma amigona que teve e quase morreu. Tá? Ela não nasceu comigo, graças a Deus. Então, olha só, vamos começar pelo mais comum: tônus, a hipotonia. Prestem atenção. Qual a primeira conduta? Doutor, a paciente está sangrando muito. Cheguei lá, botei a mão no útero dela, o útero está mole. Qual é a primeira conduta? Ocitocina. É bom fazer massagem uterina também, mas ocitocina correndo na hora. Já pega uma veia e ocitocina. Alguém não entendeu? A palavra ocitocina. Existem mais 2 drogas que eu posso usar. Uma é a metilergometrina, que é o famoso metergin, tá? Só tem que tomar um cuidado com pacientes que têm hipertensão, não pode usar porque ele é um vasoconstrictor. E tem o famoso misoprostol. Mas o que a gente usa primeiro é ocitocina. E entrei com ocitocina, não resolveu. Vou para a compressão bimanual, chamada manobra de Hamilton. Tá? Fecho minha mão, não é agradável para a paciente não, tá? Introduzo a mão dentro da vagina da paciente e comprimo o útero. É para salvar a vida dela. Tá? Isso aqui, algumas vezes, só essa manobra, porque quando ele comprime aqui, ele faz uma hemostasia. Né? Quando a gente está sangrando o braço, a gente não vai lá e comprime. Algumas vezes você tira e melhora. Se não melhorar, pelo menos ele te dá um tempo, às vezes, para você chegar no centro cirúrgico, chamar anestesista, né? Preparar a sala. Professor, Oi? qual o papel da ocitocina nisso daí? Quê? Qual o papel da ocitocina nisso daí? Qual o quê? O papel da ocitocina nessa relação. Ela faz contração uterina. Entendi. Então, quando ele está mole, então você dá para contrair. Ela é uma droga uterotônica. Fala. Então, eu falei com você sobre ocitocina. Por que a gente não costuma usar o misoprostol de cara? Deve ficar parecido, né? Não usa de cara porque é cara. Tá? E o misoprostol tem toda uma burocracia que ele é usado para abortamento, né? Então, para você pedir um misoprostol dentro de um hospital, não é igual você pedir uma ocitocina. Todo ano, né? Você assina ali para não ter extravio do misoprostol, que é a droga usada para abortamento. Né? Posso usar um tamponamento, né? Introduzo dentro do útero, aumento, e ele vai fazer uma hemostasia por dentro, tá? Posso colocar também compressas. Qual é o problema disso? Risco de infecção, tá? Quando
cesárea que está aberta na tua frente. Você está falando durante a cesárea ou depois? Depois que você já fechou, a paciente está lá na enfermaria, ou aí faz a manual. Não tem nenhuma proibição de ser cesárea, não, entendeu? Pode seguir? Aí não melhorou com a manobra de Hamilton. Eu posso ir lá, faço uma laparotomia ou reabro a cesárea, se for cesárea, e faço ligadura das artérias uterinas. Tá? Não é difícil não, mas é bem facinho. O ruim é que você tem que fazer a laparotomia. Se você tiver no seu serviço, você pode fazer embolização da artéria uterina. Não precisa abrir. Mas, né? Brasil, poucos lugares tem. Existe, eu não vou pedir isso na prova para vocês não, tá? Mas eu queria que vocês soubessem que existe essa sutura de Belinte, tá? Não vou explicar a técnica também não, mas ela dá uns pontos que ficam os fios pelo lado de fora, desse jeito, tá vendo? Aí quando você chega no fio, você faz isso assim, ó. Aí ele comprime. Os vasos uterinos, eles entram e fazem esse sentido. Eles vão para dentro do útero. Então, quando você faz isso aqui, você faz uma hemostasia. Tá? Já tive sucesso com essa técnica e já tive insucesso também. Tá? A partir do momento que eu falei de artéria uterina, já tem que abrir. Tá bom? A atonia, ela pode acontecer no momento do parto, na cesárea. Você está ali na cesárea, às vezes o descolamento prematuro de placenta, porque ele útero. A gente chama de útero apoplético. Eu já tive que fazer esterectomia durante a cesárea. Estão vendo esses cabelos brancos aqui? Estão vendo alguns vazios aqui? Obstetrícia. Tá? Muito desses cabelos brancos aqui, sangramento. Tá? Outros, nenéns agarrados. Mas tudo bem. Continuamos aí. Como falei, continuamos vendo de nada. Ninguém me abandonou por causa do cabelo branco, nem por causa dos vazios que pareceram. Olha aqui, gente, olha como é que fica o fio pelo lado de fora. Não melhorou. Caraca, o negócio está bravo. Mas eu não quero tirar esse útero. Essa mulher, às vezes, não tem um filho só, é o primeiro filho. Tá? Eu sei de um caso muito triste. Um lugar assim, triste para dar plantão total saúde lá em Volta Redonda. Nossa área. Caro que eu fiz. Quando eu acabei minha residência, eu fui fazer residência de alto risco, lá no Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. Não sei se já ouviram falar. Deve conhecer, né? Lá no Flamengo. Fernandes Figueira. Lá é maravilhoso. Cara, mas nunca peguei tanto pepino quando eu saí de lá e vim para Volta Redonda. Nossa Senhora, cara. Então, teve um caso muito triste lá de uma paciente com um feto morto, descolamento de placenta e perdeu o útero. E era o primeiro filho. Olha que triste. Primeiro filho, feto morto, foi um descolamento de placenta, o útero ficou apoplético e teve que tirar. Tá, vamos lá, continuando. Então, não quero tirar o útero ainda. Eu vou lá e ligo as artérias e ligas internas, é um pouquinho mais complicado. Tá? Precisa abrir o reto peritônio, um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer. Ele não teve jeito, gente, igual essa história dessa paciente. Quem estava nesse dia era um amigo meu, muito bom obstetra, que estava mais em Volta Redonda, e ele tirava o útero, a menina novinha, ou a menina morria. Tem jeito. Então, se não tiver jeito, histerectomia, tá? Está sangrando, tentamos tudo. Não teve jeito, histerectomia, tá? A gente faz subtotal, deixa o colo, tá? Não está com sangramento, só vai mexer lá nas artérias cervicais. Isso foi tônus. Agora eu vou falar com vocês quando é trauma. Quando é trauma, isso aqui, claro, né? A foto é uma tragédia, isso aí é uma ruptura uterina.
Tá? Acontece às vezes. Tá? Mas o que acontece na maioria das vezes é uma pequena laceração. Né? Você vai lá e sutura, acabou. Tá? Outra causa, que eles chamaram de tecido, é quando fica resto ocular. Se ficou resto, nós temos duas coisas que a gente pode fazer: curagem, que é com a mão, ou curetagem, que é com a cureta. Ok? Assim, várias vezes eu tive que ir lá, placenta. Uma técnica importante: toda vez que vocês fizerem um parto, né, você pega e abre a placenta assim. A placenta, ela fica toda aderida no útero, certo? E ali tem vários cotilédones. Fica assim, ó. Vários cotilédones. Então, toda vez que a placenta saiu, o que você faz? Você abre a parte fetal e olha a parte que estava colada na mãe. Aí você chegou lá, poxa, está faltando um cotilédone. O que vocês acham que aconteceu? Está lá dentro. Então, você tem que raspar com a mão, isso se chama curagem. Claro, chama anestesista, pede para fazer uma anestesiazinha, né, para o paciente não. Você vai ficar com a mão lá dentro. Só depois que acabou de sair, né? Então a mãozinha também não vai lesar nada, mas ela vai sentir dor, óbvio. O ideal é com anestesia. E coagulopatia, mais uma coisa, não vou repetir isso na prova para vocês, ok? Vocês não vão ficar tristes não. Tem certeza? Tá? Mas vou falar para vocês saberem, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam, que uma possível causa é coagulopatia. Então vamos reprisar. Tá certo, né? As 4: tônus, laceração, né? Qual é o terceiro mesmo? Esqueci. Resto ovular. E 4, coagulopatia. Isso eu quero que vocês guardem. Então vamos falar, porque eu estou com os 4T na cabeça. Os 4T. Primeiro, tônus. Então é contração. Não teve. Segundo, trauma, laceração. Terceiro, tecido, que quer dizer que ficou resto. E o quarto, trombo, coagulopatia. Isso eu quero que vocês saibam, isso eu posso pedir na prova. Agora, eu não vou dar um caso de uma coagulopatia e falar, trata, César, se vira. Não, que isso, geralmente quando acontece com a gente pede ajuda aos universitários. Tá? Mas é bom você saber que quando o fibrinogênio está baixo, né? Ou quando o coágulo, você fez um coagulograma e deu alterado, você pode fazer um plasma fresco, um crime precipitado. Agora, se for plaqueta baixa, aí tem que ser concentrado de plaqueta. Aí é uma droga para a gente conseguir, tá? Não é todo, como é que fala? Banco de sangue que tem, tá? E o concentrado de hemácia, geralmente a gente faz para repor o que perdeu. Mas aqui não vou falar não, tá? Isso aqui é um passo a passo do que fazer. Só que isso é tão relativo que eu vou pular, esquece, tá? O que eu quero que vocês saibam? Chegou o paciente está sangrando muito, fazer diagnóstico. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? O paciente está sangrando muito, tá? E vou lá, palpei o útero está molinho, tá? Já é a ocitocina. Posso fazer massagem uterina também, que estimula, tá? Durante a ocitocina. Poxa, não melhorou, ou eu cheguei lá, palpei o útero, está duro, eu vou procurar laceração, tá? Laceração de colo uterino é bem comum. Posso seguir com a infecção? Infecção puerperal. Então, fatores de risco. Olha uma coisa que muita gente erra na prova. Eu vou lá, dou um caso clínico, assim, eu boto uma paciente HIV positivo, desnutrida, obesa, de baixo nível sociocultural, totalmente ruim, tá? E coloco que fez uma cesariana. Pergunto lá embaixo, qual o principal valor de risco dessa paciente para ter uma infecção puerperal?
cesariana. E caramba, então cesariana é tão arriscada assim de fazer? Não, não é isso. Por que ela é o principal fator de risco? Gente, nós temos, vamos botar assim, parto normal aqui, cesárea aqui. Parto normal ali, saiu, não aconteceu nada. Isso, claro, né? Tirando o esforçozinho pequenininho que a mulher faz ali para nascer, né? Tranquilo, tá? Agora você pega a cesárea que você abre a cavidade peritoneal, qual que você acha que é o principal fator de risco de infecção puerperal num parto? Cesariana. Ok? Isso é questão de prova, tá? Não estou falando prova minha não, prova aí fora também, prova de residência, tá? Agora, outros fatores de risco. Amniorrex prolongado. O que é amniorrex? É a mesma coisa que rotura prematura de membranas ovulares. Um trabalho de parto muito prolongado. Toques excessivos. Né? Às vezes o trabalho de parto não é prolongado, mas o obstetra é muito ocioso, ele parece que está tocando. Não é para tocar toda hora. Tocou? Ah, está com 2 centímetros, toca daqui a 2 horas. O BCF você tem que escutar bastante. Tocar, não precisa tocar toda hora, não. Debilidade imunológica é importante, tá? Ele só não é o fator mais importante. Né? Desnutrição, obesidade, principalmente se for cesárea. Trauma cirúrgico, então você vai lá e faz uma cesárea. Pois na cesárea rompeu, fez uma laceração de bexiga, aumenta o risco de infecção. Fez uma laceração de intestino, Deus me livre. O risco, né? Fezes na cavidade, olha o aumento do risco de infecção. Retenção de restos placentários, baixo nível socioeconômico cultural. Toda vez que eu falo isso, eu fico assim, alguém ainda vai me acusar de... Como é que fala? Não tem termo para isso, né? Pobrefobia, não, né? Porque, mas, gente, não é assim. É óbvio que existem pessoas que têm um nível socioeconômico baixíssimo, que tem uma higiene assim espetacular, e tem gente que é cheio da grana, porco, tá? Caramba, tá? É óbvio. Só que acontece algumas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, né? Teve uma paciente uma vez que eu fui fazer uma revisão pós-parto, não lembro quantos dias depois, mas uns 10 dias depois. Cheguei lá, ela estava com um paninho em cima da cesárea. Quando eu tirei o paninho assim, estava triste o pano, tá? Ela falou, minha filha, mas o que aconteceu aqui? Me falaram que eu não podia lavar a minha cesárea. Deixa o seu nome. Eu disse. Não, mas pede para ele. Galera, me avisa. Eu fechei o beco, senão... O que é isso, gente? Isso é um baixo nível socioeconômico cultural, né? Existem algumas coisas de botar pó de café, existem umas coisas assim, entendeu? Agora, gente, sem preconceito nenhum. Tem gente riquinha, Oi? Ah, eu nem sei falar, né? Aí, vamos botar melhor a palavra? Iatrogenia. Ela falou, esquecer pinça, esquecer gás. Isso é uma coisa que a gente nem gosta de falar muito, sabe? Sabe assim, sabe qual é o macete, cara? Eu sei, contei com pressa. Pinça minha só entra dentro de cavidade amarrada. Te amarra assim na pressa. Tem negócio de ficar colocando pinça para essas coisas não. Bom, o que eu posso fazer de prevenção? Tá? Falei para vocês que cesárea é um fator de risco. Então, na cesárea, todas as cesáreas a gente usa antibiótico, ok? Uma dose só, tá bom? Não precisa sair para casa tomando antibiótico, não. Ou se aconteceu alguma coisa. Mas uma cesárea normal, sem nenhuma intercorrência, faz uma dose de cefalosporina. E, óbvio, asepsia e antissepsia. Tem que ser bem feito.
Bom, vou começar por infecção na ferida operatória, tá? Então vamos falar de cesárea. Como é que eu faço o diagnóstico? Ó, clínica. Eu vou ver uma cicatriz com vermelhidão, emaciada, com dor e com saída de secreção zero, purulenta. Como é que eu trato? Higiene local. Às vezes a gente tem que abrir a cesárea para drenar, lavar lá dentro, tá? Analgésico e cefalosporina, antibiótico. Como sempre falo para vocês, não peço dose na prova, tá? Então, as infecções puerperal, ela pode ocorrer no endométrio, endometrite, ou ela pode invadir o mioma. Que mioma? O miométrio, miometrite, pode chegar até anexo, formando uma anexite, pode chegar até o peritônio, peritonite, ou parametrite, porque atingiu o paramétrio, pode chegar até choque septicêmico. Quer ver uma coisa que o obstetra se pela de medo? Infecção de puerpera. A gente morre de medo, porque morre, entendeu? Como fazer o diagnóstico? Prestem atenção. Então eu falei para vocês, tudo que não for fisiológico, então acho que essa frase foi ótima, ok? Então vamos lá. Pô, é normal ter taquicardia, dor pélvica? Não é normal. Ah, poxa, eu fiz cesárea, estou com uma dorzinha. Isso é uma coisa. Estamos falando de dor, né? Não é dor. Ainda estou meio assim. Isso é normal, tá? Dor pélvica. Lóquio, purulento, efétido. Diminuição da peristalse, febre. Falei para vocês guardarem essa palavra, subinvolução uterina, aquela história que eu falei para vocês lá no início, aquele útero com 15 dias ainda palpável, útero amolecido, uma paciente com astenia, desidratada ou em choque, ok? Posso usar alguns exames complementares para ajudar no diagnóstico. O ultrassom ajuda muito. Por exemplo, você está suspeitando de resto. Ultrassom para ver se for resto ou não. Abscesso tubovariano, coleção purulenta na pelve. Posso usar tomografia computadorizada, ressonância também, se eu tiver possibilidade. Principalmente se eu quiser falar sobre o diagnóstico de tromboflebite pélvica, que eu vou falar, se eu não me engano agora. Não é. Tá? Agora eu vou falar para vocês sobre o tratamento da infecção puerperal. Primeiro, tratamento clínico. Eu entro com Clinda e Genta. Guardem só o nome, esquece todas, tá? Clinda e Genta. Faço por 48 horas. Não houve uma melhora, eu acrescento ampicilina. Tá? Mantenho, tá? Essa terapia IV, não é IV, intravenosa, por 24, 48 horas até o último pico de febre. Porque você tem um paciente lá, todo dia fala, e aí, teve febre ontem? Ah, teve. Vamos continuar venoso. Teve febre ontem? Não teve. Teve febre anteontem? Deu 48 horas, você já pode tirar venoso e passar para aqui, ó, tá? E já pensar em alta, house. Tratamento pode ser cirúrgico. Às vezes, você tem que fazer a curetagem. Se tiver resto, não vai ter jeito. Tem que ir lá e fazer a curetagem. Se tiver abscesso e ele não melhorar com o antibiótico, tem que drenar. Se tiver faceite, tem que debridar. Laparotomia exploradora, às vezes, eu contei para vocês o caso da apendicite. Não teve jeito, tive que fazer uma laparotomia exploradora, não melhorava, a gente conseguia fazer o diagnóstico, a melhor coisa que eu fiz. E se você tem uma paciente em choque séptico e o útero está contaminado, você tem que tirar o foco, senão não vai melhorar, tá? Então tem que fazer esterectomia total, tá?
Quando é no sangramento, você faz esterectomia subtotal, você deixa o colo. Você está tirando para parar o sangramento. Aqui você tem um órgão que está contaminado. Então você vai tirar o útero e vai deixar o colo, vai continuar contaminado, tem que tirar tudo. Então HTA é esterectomia total abdominal. Hoje um menino falou lá no ambulatório, falou, então me enganei, ela não tirou o ovário, então não é uma HTA. HTA é a retirada do útero todo, não tem nada a ver com o ovário. Tá? Esterectomia total é porque tira o corpo e o colo do útero. Tá? Abdominal é porque é via abdominal ou via vaginal. A retirada dos ovários é a missectomia ou oforectomia, tirar as trompas juntos, a missectomia. Vamos lá para a trombofleebite pélvica. Olha que interessante essa doença. Olha quando eu suspeito de trombofleebite pélvica. Chegou aquela paciente, ela teve neném. E ela está com uma dorzinha de um lado. Tá? E febre. Então olha só, puérpera, uma dor de um lado e febre. O que eu vou pensar primeiro? Uma mixite. Tá? Esse é meu primeiro diagnóstico. O que eu vou fazer por ela? O que vocês acham? Vou fazer um antibiótico. Posso até fazer, tá? Mas aí eu vou estar passando o diagnóstico. Vou fazer antibiótico, tá? É o que a gente faz geralmente. Porque você vai ver como é o diagnóstico mesmo. Então vou voltar. Então chegou a paciente com uma dor forte e febre, e é puérpera, ok? Entro com antibiótico para ela. Ela tem uma melhora. A febre, digamos que estava lá 39, 39,5, passa para 38, 38,5. A dor, que era um nível, passa para um nível mais baixo, mas não melhora. Continua com a febre, continua com a dor em níveis menores, mas continua. Aí, sabe aquela, opa, não, onde está a guarda vira, pode ser esse caso é clássico, entendeu? Há uma melhora, mas não total. Aí que entra, sei lá. Aí o que eu faço? Eu vou lá e peço uma ressonância para ver se tem um trombo, que geralmente dá na artéria ovariana. Aí o que vocês acham? Eu estou fazendo antibiótico para ela. O que eu acrescento aqui? Na trombo